Nós pedimos permissão para dar por aberto o trabalho da noite de hoje, a doutrinária, como a primeira parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. A palavra do Senhor. Obrigada, minha. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se muito acolhidos pelos trabalhadores da nossa casa, encarnados e desencarnados. Nós vamos conversar hoje esses 30 minutinhos, um assunto bem agradável, né? Quem não gosta de cordialidade, de gentileza e de ética? Então a gente vai ter uma conversa bem leve. A gente só vai fazer algumas reflexões e lembrar de algumas coisas que no dia a dia a gente acaba esquecendo. Porque o nosso tempo, né, no geral, ele está tão atropelado, a gente ainda não está conseguindo dar conta desse tempo que está passando rápido. E às vezes a gente deixa passar despercebido algumas gentilezas, alguma cordialidades, alguma ética, né? Que quando a gente fala em ética, a gente logo lembra no profissional. O profissional não pode ser, né, antiético. Mas a gente percebe ao longo dessa conversa que a ética ela faz parte até do nosso convívio dentro de casa. Porque a gente vai começar a entender melhor esse conceito. Óbvio que enquanto profissionais temos o dever, a obrigação de ser éticos. Mas e enquanto seres humanos, enquanto irmão de alguém, filho ou pai ou mãe de alguém, né? Tio, neto, avô, precisamos também ser éticos. Então, tem 2 capítulos do Evangelho que nos fala, nos instrui e nos informa sobre essas 3 virtudes, né? A cordialidade, a gentileza e a ética. Um capítulo é o 9, que fala, que Jesus diz que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o outro capítulo é o 17, que Jesus nos fala do homem de bem. Lá naquele capítulo que também fala sobre o verdadeiro espírita, que a gente já conversou em outras palestras, né? Então, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre cordialidade. A cordialidade deve fazer parte da educação dos seres humanos. Aprender desde cedo a ser cordial, relativo ao coração, afetuoso, franco, sincero. É justamente isso que os nossos queridos parceiros e colegas evangelizadores fazem lá em cima com as crianças. As ensinam a ser cordiais umas com as outras. Esses 30 minutinhos que eles estão lá em cima, eles estão exercendo, aprendendo a ser cordial um com o outro. Porque isso vem desde cedo, desde criança, faz parte da educação. Desacelerar pensamentos e atitudes também são um ato de cordialidade, dando a vez a paciência e a razão. Independente de quem vai sair ganhando, se é você ou os outros. Eu não sei para vocês, mas teve uma palavrinha aqui que me pegou, que é a paciência. Né, dona Nazaré? A paciência, ela realmente é uma provinha que a gente vive fazendo e não dá bom, né? Dá um ruim, né? A gente vive reprovando, né? A paciência. Mas o fato de já termos a consciência que precisamos exercê-la e melhorar,
E mais ainda, meus irmãos, olha que beleza. O fato de sabermos que aquilo que nos tira do sério é a prova que a gente precisa passar. Quando a gente percebe isso, o que a gente faz? A gente respira fundo e a gente lembra, não vou revidar. O Chico mandava a gente tomar água e ficar com a aguinha dentro da boca, porque daí a gente não revidava. Era esse conselho que ele nos dava. Quem ia pedir para ele, né, um pouquinho de paciência, ele dizia, meu irmão, tome água e fique com ela ali, né? Só cuide para não se engasgar. Então, a paciência, exercer a paciência, meus irmãos, é um ato de cordialidade também. E a gentileza? Gentileza é ser gentil. Ser gentil é sinônimo de quê? De favor, de cortesia, de delicadeza, de amabilidade. As pessoas que são gentis, elas se destacam na multidão, é muito engraçado. Porque elas têm um monte de virtudes além dessa. Elas são honestas, ou seja, elas não furam fila, elas devolvem algo que elas encontraram intacto, porque elas percebem que aquilo não é delas. Elas estão sempre alerta para ver se o outro ali está precisando dela. E o sempre alerta, meus irmãos, não quer dizer que é metido. Porque a pessoa, quando ela se oferece para ajudar, às vezes a gente não consegue ter esse discernimento e acha que a pessoa está se metendo. Ela não deixa fazer nada sozinha. Ela quer estar toda hora dando o pitaco dela. Mas a gente precisa entender se realmente a pessoa não está sendo gentil, se realmente ela não está querendo ser útil para a gente, para nos ajudar. Porque se ela é tão gentil assim, ela também vai entender quando a ajuda dela é bem-vinda ou não. E aí a gente consegue ter esse parâmetro de gentileza. Devemos exercer essa virtude diariamente, fazer com que ela faça parte das nossas atitudes e das nossas ações. Lembrando que quando somos gentis, nos sentimos melhores. E aí vem a frase que gentileza gera a gentileza. E isso é perfeito, não tem erro. É 100%. Quando somos gentis com alguém, nós recebemos a gentileza. Às vezes não no momento, mas um pouquinho mais adiante. Às vezes a gente acha que, eu não vou ficar me metendo, porque eu não quero incomodar, porque eu não... Mas a gente precisa, como eu falei anteriormente, ter esse discernimento. Quando a gente está ajudando e quando a gente não está ajudando. E ser gentil, meus irmãos, é sempre acertativo. A gente sempre tem alguém ao nosso redor que necessita de algum tipo de ajuda nossa. É ter aqueles olhos de ver, né? Que o Evangelho também nos diz. Então, a gentileza, ela gera gentileza. No momento desses, em que uma pessoa ela está meia desalinhada, desequilibrada, desregulada, ou triste, nervosa, ansiosa, e chega alguém gentil próximo a ela, com algum gesto, na hora ela para, observa e ela muda o comportamento. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas geralmente quando a gente é atendido em comércio, banco, enfim, que a gente vai ser atendido por alguém que já está com uma cara assim meia amarrada, porque deve ter alguma coisa que está incomodando, e a gente já chega a dar um bom dia, um boa tarde, ou a pessoa, espera aí, não, desculpa, tudo bem, vou aguardar. A pessoa desarma, porque esse é o papel da gentileza, é realmente desarmar aquela pessoa que está pronta para o ataque. Porque duas pessoas só brigam se uma quiser. Se as duas quiserem, aliás. Sozinho ninguém briga. Então, se tem alguém para me atacar e eu tenho como arma a gentileza ou a cordialidade ou a ética, a pessoa não vai brigar sozinha. E o que vai acontecer? Eu vou conseguir mandar para ela
aquele sentimento que estou sentindo. Quem sabe o próximo que será atendido não tem a mesma sorte que eu de ser recebido com 2 pedras na mão, mas já vai ser recebido melhor do que eu fui, porque eu deixei ali aquele sentimento, aquela energia junto àquela pessoa. E a ética? Vivemos atualmente a ética do individualismo exagerado, com nossas escolhas e as nossas condutas acima de tudo. Tem um filósofo que não sei se vocês conhecem, a maioria deve conhecer, o Mário Sérgio Cortella. Ele é um professor, é um filósofo, um pensador, tem vários livros. E sobre a ética, ele nos diz que a ética hoje, até esse termo é dele, é individualista. Porque o papel da ética mesmo, a gente já vai ver adiante, é eu quero, eu posso, eu devo. Quando eu me questiono dessas 3 formas, é isso mesmo que eu quero? Eu posso fazer isso? Eu quero, eu posso, mas eu devo? Se um desse não for, a resposta não for sim, não é ético. Então ele nos diz, o Mário Cortella, que a ética hoje em dia ela está individualista, porque às vezes nenhum dos 3 itens eu tenho a resposta sim. Mas mesmo assim eu me considero uma pessoa ética, uma pessoa acima de qualquer outra, uma pessoa que sabe mais do que a outra, ou que tem mais competência, ou que tem autoridade para falar e para fazer e para agir perante o outro, por uma hierarquia ou por um diploma, não importa. Mas quando ela se considera um pouco mais elevada, aí já foi abaixo a ética, né? Então, 3 perguntinhas, uma dica para eu ser ético. Eu me pergunto se eu posso, se eu quero, se eu devo. Se uma resposta for não, eu já posso parar por ali, como diz a juventude hoje, dar uma segurada, né? Porque daí eu vou ser antiética. A ética prevê o bem e o mal e é construída através do coletivo. Então é justamente por isso, meus irmãos, que essas 3 questões aqui, essas 3 perguntinhas, ela é construída através do coletivo. Então, se eu posso, se eu quero e se eu devo, porque eu vou contribuir para o bem, então sim, eu vou ser ético. E isso prevê o bem e o mal. Porque quando eu me questiono, quando eu faço essa autorreflexão, eu já estou pensando na consequência. Se aquilo vai ser bom para o coletivo, ou se aquilo não vai ser bom, vai prejudicar o coletivo ou uma pessoa que seja. Porque assim como a gente não pode prejudicar a todos e também beneficiar a todos, a gente precisa pensar o quê? No coletivo. A gente precisa entender que a gente prevê esse bem e esse mal através da ética. Aí agora eu volto lá ao que eu falei no iniciozinho da conversa. Isso só se aplica no nosso serviço? Não, isso também aplica no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, do nosso ambiente que a gente convive, porque eu não quero prejudicar ninguém. Isso não é só onde eu trabalho. Tem pessoas que convivem comigo dentro da nossa família. Então, eu tenho que também ser ético ali, porque eu preciso ajudar, eu preciso evoluir e eu preciso melhorar. E aí o que eu faço? Eu começo a me questionar se eu quero, se eu posso e principalmente, meus irmãos, se eu devo. No sábado, quando a gente estava comentando sobre a palestra sobre a maldade, nós ainda comentamos sobre as situações negativas que acontecem nas redes sociais, esses vídeos que se espalham, né? Ruins e que todo mundo fica mandando um para o outro. E era justamente sobre isso. Eu posso ficar mandando esses vídeos que às vezes estraga a vida de alguém.
Eu devo, isso vai contribuir com o quê para aquela pessoa que eu vou mandar? Tal hora do dia, uma tragédia, uma desgraça, uma maldade, né? Entra aqui, ó, a ética. Paramos por ali. Valores éticos são princípios e frutos de reflexão. Então, a gente não pode andar com um crachazinho na testa, sou ético. Porque a gente precisa refletir diante de cada situação. A gente tem maturidade suficiente para saber quando podemos e quando não podemos. Isso é ser ético. Como exercer a cordialidade e a gentileza? As dicas que o Evangelho nos dá, lá no Homem de Bem, os verdadeiros espíritas. Sendo simpático e disposto a ajudar, sendo solícito e gentil. Meus irmãos, simpatia às vezes ela já é inata, né? As pessoas olham e dizem assim, nossa, tu já sorri com um olhar, né? Mas o disposto a ajudar também é uma provinha. Porque nem sempre estamos. Às vezes, ou damos uma desculpa para não fazer, para não ir, né? Ou porque, eu não quero mais saber, eu já ajudei muito, agora lava minhas mãos, né? A gente sempre tem uma desculpa quando a gente não está disposto. Mas a cordialidade e a gentileza nos diz que a gente precisa estar disposto. Assim como nossos amigos espirituais estão sempre dispostos a nos acolher quando a gente cai. Porque a gente cai. E eles estão sempre dispostos. Então pensamos assim como somos acolhidos quando caímos, a gente também precisa estar disposto a acolher. Ser solícito e ser gentil. E a gente consegue ser gentil e a gente também consegue ser grosseiro. Quando a gente quer, a gente consegue os dois. Mas agora nós estamos vendo que nós somos os verdadeiros espíritas. Então, a gente vai tentar ser gentil e cordial o mais possível, assim, né? Vamos tirar essa grosseria, vamos tentar tirar do nosso dia a dia. Exemplificando, agradecer a alguém olhando nos olhos, porque a gente sabe que a gratidão é um dos sentimentos mais lindos do ser humano, enquanto que a ingratidão é um sentimento que mais fere o ser humano. A ingratidão. E a gratidão não. Ela nos deixa felizes, ela nos aproxima. Feliz daquele que é grato a alguém pelo resto da vida, porque lembra lá daquele ano que a pessoa ajudou. Olha o tamanho desse sentimento. Que às vezes, meus irmãos, quem fez nem lembra. Tu lembra, fulana, aquela vez lá que eu te pedi? Não lembro, mas eu lembro. Eu sou eternamente grata. Então, ser cordial e gentil também é ser grato. Agradecer olhando nos olhos daquele, dar aquele bom dia, ou aquele boa tarde, ou aquele boa noite. Não é bom quando vocês estão sentadinhos aí aguardando que a gente comece a nossa palestra e alguém chega aqui na frente, olha para vocês e dá aquele boa noite, vocês devolvem de uma beleza, não é? É uma cordialidade que acontece. Então, dar aquele bom dia ao chegar ao trabalho, ou dar aquele bom dia à primeira pessoa que acorda, que você vê, né? Ou a pessoa que você encontra dentro do seu ambiente familiar antes de ir trabalhar. Dar aquele bom dia às pessoas se eu pego o coletivo, né? Ou se eu vou a pé, enfim. Porque é raro, tá ficando bem raro assim as pessoas se cumprimentarem, dar bom dia, boa tarde, boa noite para os outros na rua, né? Isso já foi mais recorrente. A gente precisa também ensinar isso para as crianças, porque às vezes as crianças chegam no lugar
e aí elas ficam envergonhadinhas, se escondem atrás do pai e da mãe, aí eu fala fulano, fala, mas isso quer que fale na hora, isso é um trabalhinho que é feito, né? Sempre. Então ensinar a esse bom dia, que não é só o papel da escola, né? Abrir a porta para um colega com as mãos ocupadas. Estou sentada lá na minha mesa, estou vendo que o fulano está vindo lá com a mão cheia de pacote, aquela porta tem que fazer isso. Já me antecipo, já vou lá abrir, cordialidade, gentileza. Né? Vejo que alguém está querendo no mercado pegar alguma coisa, isso acontece comigo, lá no alto não alcança, bato no ombrinho de alguém, pega para mim, moço. É uma cordialidade, é uma gentileza que alguém está fazendo para mim, que eu peço para que me alcance. Então são pequenas coisas que a gente acha que é corriqueiro, mas que faz a diferença, que nos faz emanar boas energias. Dizer as palavrinhas mágicas, vamos lembrar lá do tempo da escola, né, das palavrinhas mágicas que a professora dizia. Quais eram? Por favor, obrigada, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem também aqui, não está, me desculpe. Né? Então, essas palavrinhas que, como eu falei no início, às vezes no dia a dia a gente deixa passar batido, a gente não lembra mais. Né? E elas devem fazer parte da nossa vida, porque nós também não podemos esquecer que nós somos exemplos para os pequenos que nos acompanham, né? Até para pessoas que estão próximas a gente. Estás vendo? Estás fazendo isso? Porque para ser cobrado é rapidinho, né? Para a gente ser cobrado, né? Principalmente quando a gente já começa a vir a casa, né? Frequentar, ouvir, trabalhar. É bonito, depois isso tu vai lá para o centro, né? A gente é bem cobrado, então a cordialidade e a gentileza, elas começam sim a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E como exercer a ética? Devemos ter raízes, é claro, que significa esses raízes, mas ter coragem para mudar e enfrentar os medos. É justamente isso. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu me arrependo profundamente, mas eu não consigo pedir desculpa. E a pessoa sofre. Ela não consegue pedir perdão. Ela não consegue pedir desculpa. Mas ela entende que ela errou. Né? Então, como exercer a ética? É tentar mudar. É ter coragem para mudar e enfrentar os medos e, acrescento aqui, as dificuldades. Preciso começar a exercer esses medos, essas dificuldades. Preciso mudar. Não posso ficar ali engessada, não consigo. Não, eu tenho que ir tentando até conseguir, porque, meus irmãos, acreditem, uma hora nós conseguimos. Nós estamos nessa evolução e a gente vai. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, com as suas limitações, mas todos nós vamos. Como exercer a ética? Devemos enxergar o que está na nossa frente. O que significa isso que o Evangelho nos diz? Admitir os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas mazelas e imperfeições. É enxergar, é admitir. Porque quando a gente admite que errou, a gente se torna uma pessoa muito ética. Quando a gente erra e passa pano e dá desculpa, não, mas não foi assim, eu estou deixando a minha ética completamente fora da história. Eu estou sim sendo antiética, porque eu não estou reconhecendo o meu papel nessa relação, o que eu estou fazendo nessa situação. Então eu preciso sim enxergar, me enxergar, para que eu possa ser justo para todo o coletivo. Ouvir boas músicas, cozinhar, oxigenar a mente, né? São boas ações que nos fazem respirar e melhorar e não perder as estribeiras, né? Como diz o outro. Colocar metas, traçar objetivos, e aí vem um bem importante, sonhar e não delirar, né? Porque às vezes a gente não sonha, a gente delira.
E aí tem que ter alguém para pegar igual a pipa, puxar e trazer para a terra, né? Então, a gente precisa exercer dessa forma também. Sonhar, colocar metas, traçar objetivos. Ai, Shirley, mas chega janeiro, eu estou lá com a minha agenda cheia de metas e de objetivos. Chega dezembro, eu vou olhar, não dei conta. Não tem problema, chega no próximo mês, faz de novo, no próximo ano. E vai dando. Uma hora vai dando. Porque vão ser prioridades. Se a gente escreveu e não deu bola, porque não era importante. Aí eram delírios. Porque se realmente for sonho, a gente corre atrás e a gente consegue. Devemos ser protagonistas, ou seja, personagem principal. Conosco mesmo. Protagonista da nossa história. Como a gente fala lá em cima na evangelização, escritores do nosso livro. Né? Cada um de nós vem com as páginas em branco. E nós vamos escrevendo essas páginas. E aí nós somos protagonistas. E não o oposto, né? Os antagonistas. Não precisamos ser ásperos. O que significa ser áspero? Deixar marcas nas pessoas, magoar as pessoas, né? É tão bom quando a gente encontra alguém que lembra da gente de uma situação onde fomos felizes, onde fomos solidários, do que alguém que diz, o quê? Tu conhece ela? Meu Deus, aquela mulher, nossa, e aí começa a te descascar de negatividade, a pessoa fica assim, nossa, né? Então vamos procurar ser éticos a ponto de só deixar coisas boas por onde passamos, sem deixar marcas ruins e sem deixar mágoas, sem deixar traumas, né? Tristeza, dor. Então, ser ético é justamente o contrário. Meus irmãos, aqui a gente tem umas imagenzinhas de cordialidade, de gentileza, de ética. São ações simples, né? Do dia a dia, a gente podia encher essa tela de imagens, mas a gente vê, né, que a gente, em qualquer fase da vida, nós temos essas 3 virtudes para exercer. E lá, desde criancinha, a gente já aprende. Então, é sobre isso, essa nossa conversa. É sobre sermos cada vez melhores, pensarmos no coletivo e refletirmos antes de agir. Resumindo, é isso, né? Para que a gente não caia em tristeza, em arrependimento, para que a gente melhore cada vez mais. Então, que sejamos, que Jesus nos ajude a ser cordiais, éticos e gentis. Obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus nos acompanhe nessa semana, nos ilumine a nós, aos nossos e à nossa família. Que assim seja.